Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Vamos dar continuidade ao nosso contexto integral, tá bom? E para isso eu vou só falar rapidamente do que a gente já viu. Primeiramente, a gente começou a falar da chamada integral indefinida. E disse a vocês as propriedades básicas na regra da potência, ou seja, a integral de x elevado a n. Disse para vocês memorizarem quem era a integral de algumas funções trigonométricas, e aí destaquei seno, cosseno, tá bom? Memoriza essas. Disse também, ó, a gente tem um conjunto completo de equações, tá bom? Que são das funções trigonométricas inversas. Memoriza algumas, assim como de função exponencial e logaritmo, tá bom? Quando eu fiz isso, eu mostrei alguns exemplos, tá, de expressões que a gente podia resolver as contas aí. Só que posteriormente eu coloquei algumas expressões que não tinham a cara das expressões básicas, tá bom? Exemplos que eu coloquei: seno de x mais 7, x vezes raiz quadrada de x ao quadrado mais 4 ou menos 4, não lembro. Tá? Eu coloquei algumas expressões e pedi para a gente fazer o seguinte, ó, agora resolve. E não tinha como eu resolver a princípio usando o conceito básico. Para resolver expressões como essa, a gente utilizou um primeiro método, tá? Chamado método da mudança de variável, também chamado método da substituição, depende do livro, do contexto que vocês pegarem. E aí a gente organizava, pegava uma parte da expressão, tá bom? Essa expressão aqui, essa parte, eu vou chamar, digamos, de uma nova variável, chamada u. Você chama a letra que quiser, pode chamar a primeira letra do teu nome, tá bom? Fica à vontade. Vai ser essa nova variável. A derivada dela vai gerar o resto da expressão. Quando a gente fez isso, nós fizemos o chamado método da mudança de variável. E aí resolvemos as contas. Tá? A gente vai ficar com esse contexto básico. Na apostila que a gente vai seguindo, tem outros métodos. Só que eu vou fazer o seguinte: eu vou dar um salto na apostila, tá bom? No contexto, falar um pouco mais à frente. Depois eu retomo, tá bom? Todos os métodos que a gente precisa conhecer. Por que isso? O meu objetivo aqui é mostrar para vocês, tá bom? Aplicações de integral. Como seriam essas aplicações? Elas são voltadas, por exemplo, para resolver alguns problemas que a gente tinha. Como eu citei exemplos em sala de aula, tá? Algumas regiões não recaem naquelas que a gente conhece: círculo, retângulo, quadrado, triângulo, pentágono, cujas fórmulas já estão definidas, por exemplo, para a área. Nem todas as figuras geométricas recaem naquelas que nós já conhecemos: cilindro, esfera, cubo, paralelepípedo, pirâmide, tá bom? Cujas fórmulas de volume já são conhecidas. Então, com esses dois tipos de problemas que nós tínhamos, tá? Surgiu-se qual o modo de que eu possa realmente conseguir determinar o volume ou a área, tá bom? De uma determinada expressão, se eu não tenho uma fórmula definida para ela. E aí adentra a ideia de integral. Só que agora, ao invés de trabalharmos com integral indefinida, nós vamos trabalhar com as chamadas integrais definidas. Para isso, eu vou fazer um contexto rápido com vocês e vocês vão de perceber que a conta é feita basicamente como a gente faz na integral indefinida. Não há diferença na parte inicial da conta. O que difere é no final, porque como agora eu tenho uma coisa que está definida, ou seja, os valores que eu vou aplicar na minha conta eu conheço, vai ter uma modificação no final da conta, tá bom? Sendo assim, lá no final é que vocês vão ver que há uma modificação. E não há uma modificação no modo de resolver, mas somente um pouco mais de conta, porque eu vou ter que substituir os valores que eu preciso na minha conta. Tá bom? Então vamos lá para o contexto que dá base às nossas integrais definidas. Vamos lá. Eu começo falando para vocês, tá bom? Das ideias de somatória e áreas. Então, para a somatória, somar vários termos que eu vou querer, os termos, eles têm uma forma de descrição. Ou seja, vocês vão pegar esse símbolozinho aqui, parece um E, tá bom?
que simboliza a soma. Então, ele simboliza a soma de vários termos. Cada termo aí, ó, A1, A2, A3, você vai somando vários termos. Tá? Até um certo termo, um N. Então, isso aí vai simbolizar o somatório. Beleza? E aí eu pego alguns exemplos, tá? Propriedades que a gente tem de somatório. Vocês não vão se aprofundar agora, nós não vamos comentar agora, apesar de que esse símbolo aqui, ó, tá? Que significa o símbolo de somatório, esse Ezinho que a gente tem aí, tá bom? É o símbolo de somatório, tá bom? Vocês já viram ele lá no ensino médio. Quando vocês estudaram PA, PA é uma soma finita de termos. Era esse símbolozinho aqui que a gente deveria aprender lá. A soma finita de termos, onde cada termo tem uma descrição. A gente descreve utilizando esse símbolozinho aqui de soma. Tá bom? Cada termo de uma PA de uma PG, no caso de uma PA, já que PA é o somatório. Tá bom? Eu tenho essa aqui, ó. Tá? O símbolo. Então você tem as descrições, as formas e aí vai. Só que aí, beleza, ó, vocês estão vendo. O primeiro problema, imagina essa região que você tem aí. Eu vou fazendo ela à parte, tá bom? Vou fazer o descritivo dela para que a gente entenda. Beleza? Vamos lá, passar para fazer a descrição. Pessoal, nós temos o seguinte, ó, como eu já disse. A gente conhece o quadrado, tá? Nós conhecemos o círculo. A gente conhece a área do triângulo, tá bom? A gente conhece essa área. A gente conhece a área de um pentágono, tá bom? Nós conhecemos a área do pentágono, tá bom? Isso aqui são exemplos de algumas áreas que nós já conhecemos. E aí as figuras aqui, ó, tem um monte, ó. A gente teria aqui, vou ver se eu consigo pegar aqui, arrastar, tá? A gente tem, ó, as figuras losango, paralelogramo. A gente sabe dessas áreas todas que eu desenhei aqui. Já tem fórmula definida para cada uma delas. O problema é quando pega uma área, como na figura que eu mostrei para vocês, tá? Que não tá definida do modo que a gente conhece, tá bom? A figura, como estava lá descrita, é assim, ó. É feita uma onda, tá bom? E aqui ela tá, ó, tá tipo dentro de uma caixa. Aqui é a onda, tá? Imagina, ó, se você quiser olhar, isso é feito uma cadeira, ó, tá? Para você deitar a perninha aqui, tal, bota as costas aqui em cima, fazer um boneco bem feio aqui, ó. Você pega aqui, ó, pronto, tá deitado aqui, perninha assim, labuzão for para cá, o joelho para baixo, o pé para lá, ó, tá lá. Feio pra caramba, mas tá aí teu boneco. Beleza? Aí o detalhe, o pessoal quis saber quem era a área aqui, ó. Quem é a área? Tá? A área que vai ocupar. Por que eu preciso saber de área aí, por exemplo? Você vai cobrir essa cadeira. Para cobrir a cadeira é com tecido. Você mede o tecido por área. E qual é a área que eu iria gastar aqui para poder cobrar de alguém? Eu preciso cobrar. Ou então, você como engenheiro, vamos lá. Você como engenheiro de alimentos. Ah, professor, isso é uma cadeira, eu não vou trabalhar. Beleza. Então vamos imaginar isso aqui de outra forma, sem ser uma cadeira? E se isso aqui fosse a hélice de um misturador? Se eu pegar aqui, ó, a hélice, uma das partes que você vai precisar para botar no teu maquinário. Quem é a área aqui? O quanto de metal você vai gastar? Porque a pessoa que vai produzir isso para você, ela te cobra por metro quadrado. Qual é a área que você vai gastar aqui? Qual o valor que você irá gastar? Tá, engenheiro de alimentos? Ah, engenheiro civil. Digamos que isso aí é a parte de uma obra. Quanto de material tu vai gastar para fazer isso aqui? Tá uma rampa de skate, tá, tá lá, ó, de bicicleta, ó. Vai descer a rampinha. Tá lá,
bicicleta pra cá, ó. Quem desce? Vai pular aqui, ó. Iuhu! Vai lá, pulou. Tá bom? A bicicleta se desfez no meio do caminho. Só bom de desenhar. Tá bom? Então, o quanto a gente vai gastar para fazer isso? Qual é a área que vai ser definida aí? A primeira coisa que alguém pensou é a figura básica que ela conhece, que seria o quê? Um quadrado ou um retângulo. Tá? Quadrado é só um retângulo cujas medidas dos seus lados são as mesmas. Tá bom? Aí ele pensou aqui, ó. Ah, eu vou pegar um quadradinho aqui embaixo. Quadradinho para cá. Vou medir, ó. O problema é que quando ele ia medir a área do retângulo aqui, ó, a área do retângulo a gente já sabe. A área do retângulo nada mais é do que comprimento vezes largura. Tá bom? Se você pegar por eixo x e y, você pode pegar x vezes y. Tanto faz. E aí, beleza. Só que tinha um problema. Na área do retângulo, ó, aqui ele pegava ó, uma área que não existia e aqui em cima ele faltava uma área. Ó, ele tirava uma área. Só que para deixar mais ajustado de forma mais adequada, ele pegou aqui o ponto médio. Ou seja, a mesma quantidade para lá e para cá. Mesmo assim, a curva que estava aqui em cima não necessariamente faz o mesmo desenho aqui embaixo. Pegar o ponto médio das distâncias, ó, que vão desse pontinho aqui, digamos, de A até esse ponto B, né? Pegar o meio do caminho aqui, não quer dizer que o mesmo desenho que está para aqui para cima vai ficar aqui para baixo. Ou seja, realmente dando uma área, se eu fizer a área do retângulo, certo? Aí ele pegou e disse, se eu pegar a área um pouco maior aqui em cima, de novo, ó, problema de novo. Porque eu medindo por cima, ó, eu estava pegando uma área a mais que não tinha, ó, essa daqui agora, ó, e deixando de colocar uma certa área, que é essa daqui. E essa diferença aí podia não ser equivalente. Então ia dar ruim. Tá? Então, realmente ele disse assim, rapaz, por enquanto por aqui não vai dar certo não. E se ao invés de eu pegar uma área assim, desse jeito, e se eu pegar ela diferente um pouquinho? Como assim? Então, em vez de eu pegar um retângulo, eu pegasse dois. Pegar dois retângulos como? Ó, ainda dividindo pelo ponto médio, tá bom? Estou pegando aqui no meio do caminho. Ainda dividindo aqui, ó, pela metade do caminho que tem entre A e B, esse ponto de x aqui é igual a metade de B com A, quem é? B mais A dividido por 2. Aí eu pego na metade do caminho. Eu vou fazer dois, ó. Aqui eu tenho um retângulo e eu vou pegar um outro retângulo aqui por cima, ó, pegando o que está passando, ó. Aí ele faz, peraí, agora eu diminui um pouco meu erro, certo? Porque aqui, ó, eu vou deixar de contar uma certa área e aqui em cima eu vou acrescentar dois pedacinhos. Aí alguém pensou disse, mas desses pedaços que estão sobrando aqui em cima, não necessariamente são iguais aqui embaixo, certo? E ainda, ó, eu posso pegar um retângulo de forma diferente, ó, nesse lado da direita. Em vez de pegar mais alto, aqui mais baixo. Ó. Só queria faltar dois pedaços. Esse pedaço na minha conta e esse daqui. Ia dar errado também. Alguém disse assim, e se a gente, ao invés disso, e se a gente pegar um outro retângulo, mais retângulos? Como assim, ó? Desse lado de cá, eu vou pegar esse retângulo aqui em cima, ó, dividir aqui, ó, o meio do meio, e aqui também, ó, no meio do meio. Então tá aqui, ó, um retângulo para cá e um para cá. Alguém vai reclamar dizendo, ó, tá faltando pedaço, o outro tá sobrando. Só que para cá, ó, eu posso pegar nessa altura aqui, ou seja, essa parte aqui eu iria não colocar na minha conta. Aí alguém pode dizer, ih, mas isso aí é ruim. Do mesmo jeito que do outro lado, ó, essa parte de cá, ó,
ia estar só, rapaz, eu vou botar esse pedaço na minha conta, não sei se dá certo ou não. Então, o que é que a pessoa começou a fazer? Veja, no início era um retângulo, depois eu transformei em dois, agora em quatro. Vocês acham que a galera começou a fazer o quê? Exatamente, ó. Vamos lá para a apostila para vocês verem. Começou a cortar, ó, e cortava pedaço um pouquinho mais para cima e um pouquinho mais para baixo. Ó. Aí a galera começou a imaginar, ó, e se eu pegar, ao invés de eu pegar espaços tão grandes, ó, veja que nesse primeiro corte aqui, ó, como eu estou pegando em pedaços embaixo da curva, vai ficar faltando para completar a área. Se eu pegar pedaços ó, que sobrem, vai ficar sobrando. Então, em uma área eu perco e na outra sobra. Tá aqui, ó. Tanto é que nas figuras eu deixo claro. A aproximação por falta, ou seja, tá faltando um pedacinho de área, e na outra de baixo tá sobrando, ó, aproximação por excesso. Então a ideia era pegar sempre pontos médios e um monte de cortes. E cortar quantas vezes fosse preciso. Uma vez, duas vezes, 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes. Tá bom? Ou seja, ó, quando ele vai somando os pedaços que faltam me dão uma área menor do que a soma dos pedaços que sobram. Tá bom? E ele foi fazendo isso várias vezes, a tal ponto de que, se eu pegar uma infinidade de retângulos, como assim uma infinidade? E se eu pegar a distância no retângulo, a base do retângulo, e se a distância tá, entre os pontos da base, lembre-se, o retângulo é sempre comprimento vezes largura, que é a mesma coisa que x vezes y, ou seja, comprimento da base vezes o comprimento da altura. E se a distância na base dos valores de x fossem tão grandes quanto o comprimento de um fio de cabelo? Está aqui, ó. Δx indo para zero. Se eu somar todos os retângulos cuja a distância para a base está indo para zero. Para vocês terem ideia, eu vou somar um número tão grande de retângulos nisso aí que eu posso dizer que eu estou somando uma infinidade de retângulos. Tá bom? Quer dizer que seja infinito? Não. Mas dá a impressão. Sendo assim, quando ele somou tudo, ele começou a resolver problemas como esse aqui, ó. Tá? Se você for simplesmente olhar e ver, professor, mas isso aí a gente não usa. O engenheiro civil, ele pode ver isso daqui, ó, como uma rampa, como a lateral de um prédio que você vai construir. O engenheiro de alimentos pode ser a forma que você precisa para fazer um certo produto, a hélice de uma pá que vai misturar. Então depende do modo como você vai observar a figura. Tá bom? Não há como eu determinar o que vai ser. Tá? Pega um utensílio doméstico, veja as formas que eles têm. Cada um tem uma forma diferenciada. E para cada forma, para cada textura, você tem uma utilização diferente. Ou você vai utilizar um pegador de macarrão, tá? Um pegador de macarrão, tá? Para fazer um ovo. Você não vai fazer isso. Você não vai utilizar uma espátula de silicone, tá? Numa panela de ferro fundido, tá? A utilização e a forma depende daquilo que a gente vai usar. Sendo assim, ó, ele foi mostrando, fazendo as áreas. Ó, pode ser uma curvinha mais estreita e por aí vai. Com esse princípio de área, a gente chegou na ideia de integral definida. Por que na ideia de integral definida? Como eu disse para vocês, ó, ele foi pegando os valores de x e foi cortando. Vai cortando em vários pedaços para formar o quê? Áreas de retângulos. No início, ele pegava pontos médios. Aqui ele disse: e se eu não precisar pegar ponto médio? E se eu quiser escolher os pontos de x de forma adequada? Como assim adequada? Ó, aqui eu não quero pegar um ponto médio. Eu quero pegar nesse pedaço aqui um terço, nesse daqui um nono, depois um oitavo, depois 5 meios e por aí vai. Tá? Apesar de que as distâncias, a soma delas sempre tem que estar entre A e B. Ó.
tá? Esse corte na matemática, esse corte, tá? De uma região aqui, geralmente nos eixos, é chamado de, se você olhar no contexto, chamado partição. Significa partir um intervalo, tá bom? Em pedaços convenientes. E aí ele partiu. Então a região que ele tinha, ó, saiu partindo em um monte de retângulos. Só que esses retângulos aí agora, ó, esse R significa o retângulo. Ele vai fazer a soma de várias áreas. Em vez de eu somar uma região aqui, ó, de forma que eu não sei, eu vou somar áreas. E áreas de quem? De retângulos, que é a altura, F determina a altura, tá bom? E ΔX significa comprimento de base. E aí ele foi somando, 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 de tal forma que a gente chega no contexto chamado integral indefinida, que o que seria uma função, f é uma função real, definida em um intervalo fechado. A integral definida de f de a até b, ó, de a até b, a é onde começa o teu intervalo da conta, b é onde termina, e aí você teria o quê? A função d de x. Ela corresponde quem? Ao limite cujo maior valor da partição, ou seja, o maior intervalo que você tem, o maior pedacinho de intervalo que você cortou, está indo para zero. Se o maior está indo para zero, imagina os menores. Tá bom? E aí você vai somar todos esses pedaços. Quando você tem isso, você tem a chamada integral definida. Mas ela só vale se o limite existe. Tá? E temos algumas definições. Uma importante que eu vou usar é essa daqui, ó. Se você pegar um intervalo de um ponto nele mesmo, você vai fazer uma reta que começa em A e termina em A. Uma reta que começa e termina no mesmo valor, uma reta que começa e termina no mesmo valor, não é uma reta, é só um ponto. Qual é a área de um ponto? Professor, um ponto nem tem largura, nem tem altura. Então a área dele quem é? Zero. Tá bom? É tecnicamente zero. Beleza? A gente tem algumas propriedades de área, tá bom? Que a gente tem aqui que pode colocar. Ó, um exemplo aqui, ó. Se você pegar essa figura que está sendo desenhada aí, que figura é essa? Tá? Rechurando. Se você for olhar, ela é um trapézio. Como é que é o cálculo da área do trapézio? Tá bom? Como seria? Base menor, ou seja, a menor distância, mais base maior, ou seja, a maior distância, tá? Vezes a altura, tá bom? Dividido por quanto? Por 2. Se você pegar, isso é a área do trapézio. Para aqui, eu tenho, ó, quem está limitando aqui, ó, é y igual a 2 vezes x mais 1. Y eu sei que é a função quem? F de x. F de x é igual a 2 vezes x mais 1. Quem é o intervalo? O intervalo é os valores que vão de 1 até 3. Está aqui, ó. No lugar de A, que é o ponto onde começa o intervalo, é 1. E B é onde termina, que no caso é 3. A integral definida que vai de 1 até 3, de 2 vezes x mais 1 d de x. Como isso aí é um trapézio que a gente já sabe, ó, a área do trapézio. Isso aqui seria a mesma coisa que o quê? Se você colocar 1 na conta, você vai ver que a distância aqui, ó, o trapézio, a área menor, aqui, o comprimento menor, é a altura com relação a F. A área, ó, distância maior é quando você colocar o 3 na conta. Se você colocar 1, 2 vezes 1, dá 2, 2 mais 1, 3. Aqui, ó, base menor é 3. Base maior, 3 vezes 2, 6. 6 mais 1, 7. Comprimento maior é 7. A altura é a distância de quem? De 1 até 3. A distância de 1 até 3 é 2, ó. Tá? Tudo isso dividido por quem? Por 2. 7 mais 3, 10. 10 vezes 2, 20. 20 dividido por 2 é 10. 10 vezes, como eu não tenho se é centímetro, metro, quilômetro, eu não sei o que é isso, unidade de medida quadrada. O que importa é você associar a figura com a integral. Você pode dizer, professor, mas integral do trapézio eu preciso fazer? Se já tem fórmula definida? Não, não precisa. Eu só estou mostrando
que são equivalentes. Tá bom? Na outra, ó, a área do semicírculo. A metade de um círculo. Tá? Ele pede, ó, uso integral para calcular a área da região limitada pelo eixo do x, pela função f de x, ó, igual a essa expressão aqui, e o intervalo, que vai de menos 2 até 2. Está aqui, o intervalo que vai de menos 2 até 2. Tá? A minha função é o que corta aqui em cima, ó, ou seja, vai me dar um semicírculo. E quem é a função? Raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Como é a área do semicírculo? Como é a área do círculo? A área do círculo sempre é igual a 2 vezes π, tá? Perdoe. A área do círculo é π vezes r ao quadrado. Se é a metade dessa área, então é π vezes r ao quadrado dividido por 2. Está bem aqui, ó. Quer que a gente faz? A distância do centro a qualquer uma das bordas, ó, daqui do centro do disco para a borda, do centro até a borda, vale 2. Do centro até a outra borda, ó, o valor aqui é menos 2. Mas é só sentido de direção. O comprimento é o mesmo. Do centro para a direita é 2, do centro para a esquerda é 2, do centro para cima vale 2. O raio aqui, ó, é quanto? É 2. Então, a região que aqui está, tá? Onde é que meu intervalo em x começa? Menos 2, tá aqui, ó. O a é menos 2. Termina onde? Em 2. Tá aqui, o valor de b é 2. Quem é a função? Raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Pega essas expressões, tá bom? E coloca. Isso equivale a quem? A área do semicírculo, que é π vezes. Qual é o valor do r que a gente viu? É 2. 2 ao quadrado dividido por 2. Vai dar 2 vezes π vezes, como eu não sei se é centímetro, metro, quilômetro, tá bom? Milímetro, não sei. 2 vezes π vezes unidade de medida quadrada, já que a gente está falando de área. Se a função é contínua, teorema, ó, se a função é contínua, então obrigatoriamente ela tem integral. Mas nem toda função que tem integral, ela é uma função contínua. E aqui eu dou um exemplo. Propriedade de integral definida. Vale as mesmas propriedades, pessoal, de integral indefinida. Que é aquela, se você pegar, ó, uma constante, tá bom? Dentro da conta. Antes era a constante vezes a variável. Agora é a constante que multiplica b menos a. Lembra que era a constante vezes a variável mais uma outra constante? Então agora é constante que multiplica b menos a. Depois eu vou mostrar como chega nessa forma. Quem é uma constante vezes a função? Lá, integral indefinida. Repete a constante vezes a integral da função. Quem é integral? É a integral definida, que vai de a até b. Integral da soma ou diferença? Soma e diferença das integrais. Tá bom? Eu posso pegar um valor aqui no meio, ó, entre a e b, e a integral que vai de a até c, mais a integral que vai de c até b, é igual à integral que vai de a até b. Ou seja, em vez de eu fazer uma conta de uma vez, eu vou dividindo ela aos pedaços. Vocês vão de perceber depois, pessoal, que isso aí é bem útil. Tá? Se você está fazendo cálculo de área, a integral definida é sempre positiva. Tá bom? Se uma função me dá valores maiores do que outra, então a integral definida da função maior me dá um resultado maior do que a função definida de uma função que me dá resultados menores. Tá? O módulo da integral me dá resultados menores que a integral do módulo. Tá bom? E a integral sempre está definida entre o seu mínimo e o máximo. Tá bom? Tem a ideia do teorema de valor médio, que tem um valorzinho médio aqui no meio do caminho, que eu consigo fazer as contas. Tá? Cuja ideia desse aqui, ó, tá bom? Preciso memorizar? Não. O que a gente precisa realmente é esse aí, ó, 7.4, o teorema fundamental do cálculo. É ele quem vai dizer como é que você realmente calcula a integral definida. Tá bom? E ela é fácil pra caramba. Tá bom? O teorema é esse daqui, ó. Seja f uma função contínua no intervalo fechado de a até b e x um número qualquer, certo? Entre a e b. Então, ó, se você tem uma outra função definida, ó, g de x é igual a integral de a até x,
Então, a integral definida dessa expressão, g é a primitiva de f. Segundo, ó, se f é uma função tal que é a derivada de f, tá? A derivada de f me dá a expressão f para todo valor entre a e b, então a integral definida é dada por essa fórmula. O que é que vocês vão fazer? Eu vou mudar aqui para o outro quadro para que vocês entendam. Tá? Vou mudar para o outro quadro para que vocês entendam essa forma de integral definida. Eu quero e preciso que vocês memorizem essa daqui, ó. Integral definida de a até b de f de x dx me dá isso daqui. Como é a conta? Está feita a demonstração, pessoal, mas eu vou mostrar a conta como ela é feita. Então vamos lá. Integral indefinida, deixando claro, integral indefinida. Oh, indefinida. Você tem que a integral de f de x d de x, isso aqui é igual a uma expressão que eu vou calcular a integral. Como existem uma infinidade de expressões, porque elas só mudam por questão de uma constante. Na integral definida, tá? A integral que vai de a até b de f de x dx. A gente continua a ter, pessoal, a expressão f de x mais uma constante. Qual é o ponto? Ah, professor, se seria a mesma coisa, por que a gente não copiou logo? Porque é o seguinte, quando você pega com a ideia de definida, a gente consegue provar que esse C que aqui está, ele vale menos a minha primitiva, que é essa f, aplicando o valor de A. E do mesmo modo, a gente vê que o f de x que a gente tem aqui, ó, a gente consegue provar que ele equivale à primitiva, mas você aplicando o valor de B. Tá feito na demonstração. Vejam lá, então, esse valor daqui, ó, é esse, tá? E esse Czinho que está aqui, ó, esse menos f de A. Então, o que é que você vai fazer? Significa, então, que as contas que nós vamos fazer ainda é baseada em integral indefinida, tá bom? E depois só substituindo os valores de A e B na conta, no resultado final. Tá? Por exemplo, o que é a integral de 1 até 2 de x ao quadrado d de x? Ora, isso daqui, primeiro vou fazer a conta como se fosse uma integral indefinida. Quem é a integral de x ao quadrado? A regra diz que seria x ao cubo sobre 3. Se fosse uma integral indefinida, era só acrescentar mais uma constante. Agora, pela ideia de integral definida, não é mais isso. Portanto, eu vou pegar esse x ao cubo sobre 3 e aplicar os valores 1 e 2 nela. Portanto, primeiro, ó, é o f de b, ou seja, aplico o valor de 2 na minha conta. Então, fica 2 elevado ao cubo sobre 3. Menos, ó, pego o menos. Quem é o f de A? É substituir o valor de Azinho lá na conta. Então, é 1 elevado ao cubo sobre 3. 2 ao cubo dá 8 sobre 3 menos 1/3. Isso aqui dá 7/3. É isso. É muito difícil, né? É difícil demais. Vamos lá para a apostila para a gente ver alguns exemplos. Então temos aí, ó, a integral definida de 0 até 1 de x ao quadrado dx. Ó, eu escrevi como se fosse uma integral indefinida. Depois, ó, na definida é só substituir os valores.
Quem é o valor de B? É o valor de 1. Então, fica 1/3 sobre 3 menos. Quem é o f de A? Substitui o valor de baixo na conta. 0 aplicado aqui, 0 ao cubo sobre 3. 1/3 menos 0 dá 1/3. Agora, na expressão, ó, eu quero saber, na letra B, ó, quem é a integral definida de menos 1 até 2 da expressão x ao quadrado mais x mais 4 d de x. Ora, fazendo a conta, você teria ó, x ao quadrado mais x mais 4. Quem é a integral de x ao quadrado? X ao cubo sobre 3. Quem é a integral de x? X ao quadrado sobre 2. Quem é a integral de uma constante? Repete a constante, no caso aqui é o 4, vezes a variável, que é quem? Que é o x. Em uma integral indefinida, aparece quem? Mais uma constante. A diferença aqui agora, como é definido, ou seja, vai de menos 1 a 2, é isso que eu vou fazer. Primeiro, eu vou colocar quem? O 2 na conta. Por isso que fica o 2 ao cubo sobre 3, mais 2 ao quadrado sobre 2, mais 4 vezes 2. Tudo isso, ó, menos, aí eu vou substituir o valor de baixo. Fica, portanto, ó, menos 1 ao cubo sobre 3, mais menos 1 ao quadrado sobre 2, mais 4 vezes menos 1. Resolva essa conta que aí está e você chega no resultado que é em 33 sobre 2. Tá bom? E se eu pegar aqui, ó, integral do cosseno? Integral do cosseno é simplesmente quem? Seno de x mais uma constante. E se aí eu tiver um intervalo definido, ou seja, eu quero de 0 a π sobre 2. Portanto, se eu tiver de 0 a π sobre 2, eu teria quem? Seno de x no intervalo que vai de 0 até π sobre 2. Isso aqui seria, portanto, substitui primeiro o valor de cima, fica seno de π sobre 2, menos, substitui o valor que está embaixo, seno de 0. Seno de π sobre 2 é 1, seno de 0 é 0, 1 menos 0 é 1. É muito difícil, né? Integral definida. A gente só tem que ter cuidado de uma coisa, pessoal. Se você está usando a integral definida só para fazer uma conta, tá? Ou se você está calculando área e volume. Tá bom? Tem uma diferença. Ó, e aqui eu dou um exemplo. Imagina que tu quer calcular a área do cosseno de x. Ó. A minha função é cosseno de x. Ela está definida entre 0 e π. Ó. De x vai de 0 até π. Então, olha o que acontece. Ó. Eu tenho uma parte que está acima do eixo do x. Então, essa área aqui em cima é positiva. E tem uma área que está abaixo do eixo do x. Matematicamente falando, esse valor de área que você está calculando aí, ele daria um valor negativo. Tá? Mas como é área, a gente sabe que área é um valor que positivo. Aí o que é que ele faz no cálculo de área? Porque ó, se você somar uma quantidade positiva com uma negativa, tá lá. Ó. Cosseno, seno de 0 até π, seno de π é 0. Seno de 0 é 0, isso aqui dá 0. Significa que a tua área vai ser 0? Tá errado. Tá bom? O que é que a gente vai fazer então? Eu vou dividir esse intervalo em 2. Ele divide, ó, tá vendo? Em vez de eu somar uma área direta, eu vou somar duas áreas. A primeira está aqui, ó, de 0 a π sobre 2, de 0 até π sobre 2 enquanto eu tenho um valor positivo, e colocar menos de π sobre 2 até x, ó. Ou seja, menos de π sobre 2 até o segundo valor de π, que é onde a área teria um valor quê? Negativo. E aí, portanto, ó, quando você somar a primeira área, você vê que dá 1. A segunda área, você vê que dá 1 também. Tá? Fazendo o quê? Integral definida. Resolve as integrais como se fosse indefinida, ou seja, integral do cosseno é seno, tá lá. Tá? Em cima, mantém um seno, embaixo tem o menos na conta, então menos seno. Substitua os valores, ó. Fica seno de π sobre 2 menos seno de 0. E embaixo, ó, fica seno de π menos seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1. Seno de 0 é 0. 1 menos 0 é 1. Menos, deixo lá fora, seno de π é 0. Seno de π sobre 2 é 1. 0 menos 1 dá menos 1, com menos que está fora fica 1 positivo.
Portanto, a minha área vai ser quem? 1 mais 1, que é 2. 2 unidades de medida. E isso aqui, se você for observar, ó, muitas vezes misturadores têm essa descrição no desenho de par. Então, veja, integral definida, pessoal, não tem dificuldade nenhuma. Pelo amor de Deus, não tem dificuldade. Porque vai fazer a primeira parte da conta exatamente como faz integral definida, tá bom? E a segunda parte da conta, a gente faria como sendo quem? Igual a gente faz na parte do quê? Só substituição de valores. Essa frase não ficou muito legal, não, tá? Primeira parte, como se fosse integral indefinida, e na segunda parte, substituição dos valores. Primeiro o que está em cima, depois o que está embaixo. E isso vale, pessoal, independente da transformação que você faça. Veja que aqui eu fiz apenas transformações simples. Deixa eu mostrar um outro exemplo aqui, em que eu use um método para resolver a integral e depois faz a substituição dos valores. Já está feita aí no caderno de vocês essa integral. Seno de x mais 7 d de x. Imagina aqui que eu vou pegar o seguinte, tá? Para ficar com valores equiparados, se eu pegar aqui π sobre 2 menos 7, e aqui eu pegar, ó, menos 7. Como é que eu vou fazer? Primeira parte, eu vou ter que utilizar o método da mudança de variável. Mudança de variável. Por quê, professor? Porque primeiro a gente vai calcular a integral do seno de x mais 7, d de x. A única coisa que eu sei de informação, tá? Eu vou destacar aqui ao lado, é que integral do seno, tá? De x, d de x, isso aqui é igual a quem? Menos cosseno. Mais uma constante. A integral indefinida é isso. Tá bom? Mas aqui não tem x, aqui tem c, ó, aqui não tem só o x, tem x mais 7. Portanto, daí, ó, o que é que a gente faz? Considere, deixa eu pegar aqui o lápis preto, tá, para destacar. Tá bom? Vamos considerar aí. Considere, vai ficar vermelho mesmo. Considere o teu valor de U como sendo x mais 7. Ou seja, isso aqui vai me dizer que a derivada de U com relação a x vai ser a derivada de x mais 7 com relação a x. Isso aqui dá 1. Ou seja, isso aqui só é verdade se d de U for igual a d de x. O d de x que está aqui embaixo dividindo passa para o outro lado multiplicando. Tá bom? Beleza. Assim, ó. Ele não quer não, né? Assim. A integral que antes era do seno de x mais 7 d de x passa a ser então a integral seno de U d de U. E aí onde está? Aí a gente vai para onde? A integral já que a gente já tem da indefinida, que dá menos cosseno de U. Como eu sei que eu não vou usar essa constante, deixa ela para fora, tá? Deixa ela lá no final da conta mesmo. Se eu comecei a minha expressão com x, eu termino com x, ou seja, menos cosseno de x mais 7. Tá bom? Eu tenho essa primeira parte. Logo, a minha integral,
que é de menos 7 a π sobre 2 menos 7. Isso aqui de seno de x mais 7 de dx. A integral indefinida a gente já sabe que deu menos cosseno de x mais 7, o qual eu vou substituir quais valores? Menos 7 e π sobre 2 menos 7. Substituindo os valores, vai ficar ó, menos o cosseno. Substituindo o que tem aqui, ó. Então fica π sobre 2 menos 7 mais 7 menos a parte de baixo, que seria quem? Menos o cosseno de menos 7 mais 7. Isso aqui vai dar igual. Tá? Vai dar igual aqui. Menos, ó. Se eu substituir menos 7 mais 7 dá zero. Então fica menos cosseno de π sobre 2 menos o cosseno. Aí, ó, menos 7 mais 7 dá zero. Cosseno de zero. Entendeu? Quanto é cosseno de π sobre 2? É zero. Então fica menos zero, menos. O menos, quanto é que vale o cosseno de zero? Vale 1. Menos zero mais 1 é igual a 1. Pronto. Ó, a minha integral foi feita numa certa parte da conta. Tá aqui, ó. Primeira parte daqui realmente corresponde à integral. A gente fez aqui em cima ó, a integral indefinida. Tá usando qual método que eu ensinei para vocês? Método da substituição. A parte é a seguinte, que é essa outra que eu destaco aqui, ó. Tá? Essa outra aqui, ó, a gente destaca. Tudo isso aqui foi a parte do definido. Ou seja, que é substituir os valores na conta e ver o resultado que dá. Só isso. Tá bom? Então agora vamos voltar para mim. Sendo assim, pessoal, não há dificuldade de vocês resolverem essas contas. Tá bom? São bem simples. Estudem os métodos, estudem integral indefinida, que aí dá para fazer bem tranquilo. Porque nessa parte é só substituir os valores. Beleza? Pronto. É aquele detalhe. Se eu não tenho mais nada o que falar, meu nome é Fui!